Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão, que já está em La Paz, na Bolívia, para o confronto desta quinta-feira contra o Bolívar pela Copa Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações e vamos para o vídeo. Que acompanha nosso dia a dia do Palmeiras, vai contar todas as novidades. Pode abrir na geral aqui, que o galera tá enquadrando ele aí. Vou cornetar ele, sabe por quê? Setorista do Palmeiras que vem de preto e branco. Botei uma crise aí. Nossa senhora, agora ele tá perdido. Agora a ele vai rede ganhar social desse menino tá perdido. @Flávio Latifi, vão lá hatear ele, palmeirenses, por favor. É que o Hernan agora ele tá de bem com vocês, tinha um ex-hate dele aqui, que agora virou fã, aí ele quer empurrar os hates pros outros. Tudo bem, Latifi? Sempre com o bigode muito bem colocado. Meteu o cuquinha. Luiz, eu não sei se você lembra da última vez que a gente se encontrou aqui na redação, eu falei que na live do Palmeiras tinham criticado que eu tava de peruca, aí eu falei, não, vou ter que cortar o cabelo. Aí agora é a nova tradição, o bigodinho. Pois você está estilosíssimo. Vamos falar desse Palmeiras então, que enfrenta o Bolívar amanhã em La Paz. Se o Flamengo jogou na altitude, o Palmeiras vai mais acima ainda. Aliás, PVC está lá, hein? 3.600 metros. Já está lá ou não chegou ainda? O PVC? Já chegou? Acho que ele está subindo. Está subindo. Está escalando na montanha. Lá em La Paz, você tem que subir para aterrissar. Olha que loucura, é verdade. Porque né, você tem que chegar de cima com o avião. Não é isso? Não, você tem que dar um pump para você aterrissar, porque é alto. Você está aqui voando. Você voa mais baixo. Chegou La Paz, opa, sobe. Gente, pum. que perigo, que loucura. Assim ela passa. Eita, não conheço La Paz. Olha lá, 3.637 metros, o estádio Hernando Siles é muito alto. O mais alto. E é num buraco, Hernando Siles, é assim, um bairro mais alto e tal, e aí você... Potosí é pior, né? Potosí é mais 4 alto. e tanto, 4 e tanto, Mas, já é mais que suficiente. Mas, comparação com Quito, é bem legal. 2.850 de La Paz já é bem mais alto. Mas vamos aqui direto ao ponto, meu querido Latifi. Temos novidades do mercado da bola, tem esse jogo, mas o mercado da bola sempre tem prioridade, informação tem prioridade aqui no De Primeira. Conta mais pra gente. Pois é, Lu, um assunto que eu, o Hernan, todo mundo que trabalhou em cima do mercado da bola de Palmeiras, principalmente, queria saber o desfecho dessa história. A informação que eu tive hoje de manhã é que Naves e Palmeiras, enfim, apararam todas as arestas de um mercado da bola um pouco conturbado, o staff do jogador querendo que ele seja negociado, mas a informação que eu recebi é que Naves e Palmeiras já resolveram todas essas questões. O Naves só vai ser negociado se chegar algo muito bom pro Palmeiras e para ele. E de venda, né? De venda, algo concreto, que não foi o que aconteceu, tanto é que o Abel deu uma coletiva depois que o Botafogo faz uma proposta por empréstimo com opção de compra, e ele diz, uma resposta bem enfática, dizendo que lá no Palmeiras ninguém é idiota para emprestar o jogador para o Botafogo. Inclusive, o que eu ouvi foi que o Naves e o Abel tiveram uma conversa e o Abel falou para ele que conta com o jogador, gosta muito do futebol dele e que se ele não estivesse condições de jogar no Palmeiras, ele não estaria lá. Então, é um voto de confiança que o Abel está dando para o Naves, um jogador que nos últimos 10 jogos só atuou em 2 e 31 minutos, muito pouco, mas ele voltou a ser utilizado contra o Fortaleza, apesar do pênalti, e agora ainda vai ganhar mais uma sequência, né? Porque o Mikael sofreu uma entorse, sequer viajou com o grupo para a Bolívia. E o Murilo tem uma lesão na coxa, que também está no DM do Palmeiras. Então o Naves, que a gente conversou bastante aqui no De Primeira, na live do Palmeiras e tudo mais, ele vai ganhar uma sequência do Abel ainda mais por conta dessas lesões. Informação importante aí trazida pelo nosso Flávio Latifi. Quem sabe possa mudar essa trajetória dele nesse momento, ainda mais quando o Abel tem utilizado mais esse sistema com 3 zagueiros. A fila dele estava ali atrás na fila, mas de repente ganha chance. Como é que você tem visto isso, Hernan, e também das suas apurações aí que corroboram com o que o Latifi traz? É um passo atrás tanto do clube quanto do jogador, né? Porque o Abel também sabe que falou publicamente que prometeu uma chance para o atleta e essa chance não foi dada. O Benedetti teve mais chance no Campeonato Paulista. Então, assim, quando teve um momento ali de instabilidade, foi quando apareceu a oferta do Botafogo. Porque num primeiro momento, a discussão entre Botafogo foi direto com o staff do jogador.
E aí o Palmeiras ficou meio furioso quando vazou a notícia aqui que a gente deu, né? Não por a gente ter dado a notícia e tal, mas pelo fato de ter vazado para a torcida que o Botafogo iria contratar o jogador, sendo que o Palmeiras não tinha sido nem consultado, né? E isso gerou um estresse lá dentro do Palmeiras. E aí depois chegou a proposta, só que quando chega a proposta, o Abel, a Leila, o próprio Anderson Barros, eles rechaçam a oferta porque eles queriam vender. Beleza, quer Botafogo? Beleza, vamos vender. E aí o Abel foi meio pistola na coletiva. E aí isso criou um momento de instabilidade ali, quase que um racha. Quase, muito próximo de um racha. E aí agora com a lesão, aquela coisa de você pensar com a cabeça fria, mercado fechado. Então ambos deram um passo atrás e falaram, vamos continuar essa história aqui. E ainda falando sobre o que o Hernan disse, o Naves foi cortado do derby que o Palmeiras venceu por 2-0. E aí muita gente que conversa com o pessoal do jogador falou, pô, o Naves está bastante chateado com essa situação, porque ele é um torcedor do Palmeiras, ele jogou na base do clube, então ele quer mostrar que ele tem condições também de fazer parte desse elenco, né? Porque os dois zagueiros que chegaram, o Fux e o Mikael, eles foram contratados e imediatamente eles ganharam uma sequência. Então, o Naves também quer isso e acho que essa entrada dele contra o Fortaleza é um grande indicativo que ele vai conseguir, vai seguir sendo utilizado pelo Abel. Ô Latif, a gente está aqui no minutinho final do de primeira, mas eu queria tirar uma dúvida sobre Rios e Vitor Roque. Será que eles voltam no fim de semana e Paulinho hoje pode ser titular ou é muito difícil? Bem rapidinho. Sobre Rios e Roque, os dois eles também não viajaram para a Bolívia hoje. O Rios tem um edema na coxa e o Vitor Roque tem sentiu um pouquinho o tornozelo, mas ele só foi preservado, como o Paulinho foi no final de semana. E como o Paulinho foi preservado, existe essa expectativa de que ele comece o jogo como titular hoje. Justamente porque o Vitor Roque é desfalque e pode ter esse ataque com o Paulinho e Flaco, né? Que também fez gol no final de semana. Opa, já pensou? Vamos acompanhar já então esse jogo do Palmeiras. Amanhã a gente traz tudo aqui no de primeira. Uma falação aí na Colômbia, né, Lavieri? Que vai, não sei o quê. Será que o Rios vai sair agora, depois, no meio do ano? Como é que tá isso aí? Ô, Latif, me ajuda, qual que é o nome do jornalista mesmo? Um jornalista colombiano, né, que tem até uma relevância por lá, que dá notícias sobre a seleção, ele chama Pipe Sierra. Ele falou durante uma live dele que o Palmeiras que são as últimas horas do Richard Rios no Palmeiras. Que exagero, ele né? nunca esteve tão perto de deixar o Palmeiras como agora. E aí eu fui... Você quer completar, Danilo? Não, é só para assim, vou falar o que que eu ouvi lá de trás, e aí você já fala a sua informação de hoje. Mas, assim, quando o Palmeiras renova com o Richard Rios lá atrás, já tinha esse, quase que, não dá para falar que é um combinado, não tem nada escrito, não é, mas é algo assim, a gente vai renovar agora, a gente aumenta um pouco o seu salário, você tem um contrato maior, e, cara, você quer sair no meio do ano? Traz uma proposta boa que a gente conversa. Eu tinha ouvido algo nessa linha, tá? Não é nada assinado, não é nada cravado, mas quando o Palmeiras renova lá atrás com o Rios, já tinha meio que esse papo. E logo depois da renovação, a gente vai lembrar, o Rios melhora um pouco até de produção, e muita gente atribuiu a melhora do Rios por conta desse papo, por conta dessa promessa. Porque o Rios tem um desejo, como a maioria dos jogadores, né, de triunfar na Europa, de jogar num time grande da Europa, de tentar a sorte, ao menos, no futebol europeu. Então, desde então, eu tenho ouvido esse papo e desde então falo, olha, o Rios, quando sair, se vai ter uma proposta boa, se tiver uma proposta boa, ele sai e a gente contrata outro 8, essa é o que eu ouço sempre no Palmeiras. Então, quando sai essa notícia da Colômbia, não chega a me pegar de surpresa, mas volta a atiçar, digamos assim, né, os torcedores. E, pelo que eu sei, não tem a menor chance de sair antes do Mundial. Até porque as janelas estão fechadas, mas mesmo quando abrir a janela lá no meio do ano, o acordo era que pelo menos o Mundial ele jogasse. E aí entra o que o nosso querido Flávio foi atrás hoje já para ver que o Palmeiras falava sobre o tema. Então, para completar isso que o Danilo falou, dois pontos que me disseram que realmente faz sentido. Que essa história ela se desmente por si só. De como o Palmeiras vai aceitar uma proposta em que a janela está fechada,
Não faz muito sentido isso. Óbvio que o Rios é um jogador que desde a Copa América, que quando virou titular da seleção colombiana, chamou muito a atenção de muitos clubes, né? Falou em West Ham, em outros clubes da Inglaterra, clubes da Espanha, e é natural que isso aconteça. Só que o Rios, ele, como o Danilo falou, renovou, ele pegou a camisa 8 esse ano, que era do Zé Rafael, virou titular incontestável, né? Apesar dos vacilos no Paulistão, ele continua como titular, é importante. E assim, a gente já sabe como é essa política do Palmeiras em relação a jogadores que se firmam, né, no time. Óbvio que existe essa noção do clube que o Rios é um nome que vai valer muito dinheiro e que vai sofrer muito assédio do exterior, mas futebol pode mudar tudo muito rápido, né? Vai que no meio do ano o Palmeiras fala que não vai liberar o Rios por nada, só com o pagamento da multa. Isso já aconteceu em outros casos. Então, essa notícia de que ele está vivendo as últimas horas, assim, no Palmeiras foi motivo de risada, de verdade, assim, com as pessoas que eu conversei, não faz muito sentido essa informação. Então, o Rios continua sendo importante e se tiver uma saída, a previsão é só após o Mundial mesmo, viu, Massa? Feito, ótima audiência, muito obrigado a todos por estarem aqui. O Dassaev mandou essa aqui, ó. Saudações ao Viverdes, 4-4-2 seria a melhor opção? Para mim, não. Para mim, o melhor modelo é o 3-4-3, depende, claro, da característica dos jogadores, mas acho que se encaixa bem com o Felipe Anderson ali fazendo o corredor pelo lado direito. Certo, agora vem cá. Já tem um 8, é o Evangelista, e tem o Alan, né? Esse moleque tá entrando muito bem, Olavieri. Para mim, não precisa contratar ninguém, não. O Alan ele tem entrado muitas vezes caindo pela esquerda também, né? Não, ele joga nesse meio, mas ele tem jogado também muitas vezes pela esquerda. Eu tô gostando muito dele também, mas pelo perfil do Abel, do jeito que ele utiliza garotos, do jeito que ele usa o elenco, o Alan seria uma terceira opção, digamos assim, né? Pelo que ele normalmente faz com os garotos. Hoje ele já é assim, né? A terceira opção. Muitas vezes ele entra até no lugar do Facundo, que é um jogador que não tem as mesmas características, né? A gente já, como você mesmo disse, ocupa essa função. Então eu vejo um planejamento tendo o Evangelista como o nome aí, chegaria um segundo ou alguém para ser o primeiro e o Evangelista continuaria como segundo e o Alan continuando para ser desenvolvido, né? Eu falei hoje mesmo aproveitando a volta das férias e estava conversando com a galera lá e falei, pô, tô gostando do Alan, né? Até elogiei, aliás, o pessoal nas minhas redes sociais, não, o pessoal não entendeu muito bem quando eu disse que o Alan entrou como veterano. Ué, você tá criticando? Tá dizendo que ele entrou cansado? Não, cara, entrou com muita experiência, dominando o jogo como se tivesse 40 anos. É esse sentido de veterano. Ele entrou muito bem contra o Internacional. E aí eu fui conversar, falei, pô, o Alan tá me surpreendendo, né? Aí a resposta foi, pois é, ele se destacou muito no último ano ele de base e tá subindo, só que a gente já aprendeu aqui, e o torcedor deveria já ter aprendido, que quando os caras sobem da base profissional, eles vão oscilar mesmo. O próprio Endrick ficou tempo na reserva depois de ter sido titular no Paulista, e o Endrick, a gente sabe desde o começo que é fora da curva. Luiz Guilherme, não conseguiu ser titular em nenhum momento com o Abel, foi para a Inglaterra, já está lá sofrendo também. O Estevão agora vive um momento de questionamento, então imagina o Alan, né? Então, pelo que eu ouvi, era algo no torcedores calma, mas realmente ele está indo muito bem. Mas apesar disso, Massini, eu entendo, concordo com você que ele está bem, mas imaginando que o Palmeiras faça uma venda boa do Rios, eu ainda iria para ter mais uma opção de 8, porque é uma função muito utilizada pelo Abel nesse esquema de jogo. Ele tem feito, a gente consegue ver claramente as duplinhas que ele faz, né? Quase sempre que sai o Aníbal é o Martínez que entra, ou vice-versa, né? Quando está o Martínez, entra o Aníbal. Agora tem a questão do Rios, quando o Evangelista já tiver mais condições, ele está voltando agora, Rios e Evangelista. Então eu acho que seria uma boa, sim, se ainda mais tendo a grana que o Palmeiras aparenta ter no momento, né? O Romero está dizendo que o Palmeiras se ajustou aqui com o Felipe Anderson, é isso mesmo. O Gosteias quer que o. Como é que fala esse nome, hein? Bonito, né? Também. Ghost Eyes. Qual que é? Ghost Eyes, Olhos de Fantasma.
Meus Eyes, agora sim. Pô, mas você é burro, hein? Fiquei com vergonha agora. É, Ghost Eyes, olha que chique. O Chico É Ferrari isso. também está por aqui, o Rafael de Carvalho. Enfim, a galera tá toda aqui. Bom, Latif, põe na pedra a preparação especial do Palmeiras para a altitude. O Palmeiras já deve ter viajado, deve seguindo hoje lá para La Paz. Os caras comem então uns negócios diferentes. Como é que é isso aí? Me conta, que esse assunto me interessa. Pois é, Massa, o Palmeiras. O Palmeiras viajou agora há pouco, a presidente postou nas redes sociais, o clube postou também. O Palmeiras está indo hoje como um dos pontos dessa mudança na preparação. O time vai viajar com 2 dias de antecedência para a partida, para os atletas terem mais contato com as condições do ar, como a bola voa diferente, né? Tem isso. Tanto é que quando o Palmeiras venceu a última vez, não sei se vocês vão lembrar, aquele chutaço do menino no ângulo, o goleiro nem viu a bola passar. E também o Palmeiras está conversando com o elenco para que haja uma adaptação mental e biomecânica para compensar os efeitos da altitude, porque isso afeta, né? Tem gente que fala que não, mas, gente, é muita diferença. Diversas vezes brasileiros que foram lá jogar tiveram que usar oxigênio. O próprio Jiménez, do Atlético de Madrid, jogou pelo Uruguai contra a Bolívia lá e usou também. A cena foi viral. O Palmeiras vai fazer um treino lá, ainda nessa questão do atleta se adaptar às questões de jogo, e o clube está monitorando a saturação de oxigênio para ver quem vai sentir mais dificuldade na adaptação por lá. E aí, com isso, dependendo de quem apresentar um determinado tipo de sintoma, eles conseguem fazer um uso de medicamento para controlar essa situação melhor. Então, é um trabalho que o Palmeiras se mostra muito preocupado em fazer. Nada mais justo, né? O estádio Hernando Siles fica a mais de 3.600 metros do nível do mar. Então, o Palmeiras está usando tudo que tem à sua disposição lá no Núcleo de Saúde e Performance para que o Palmeiras vença e consiga garantir já, encaminhar muito bem a sua vaga na próxima fase da Libertadores. Importante dizer, o único brasileiro que venceu os seus 2 primeiros jogos na competição. E vamos trazer mais informações aqui do Bolívar, próximo adversário do Verdão na Copa Libertadores. Como podemos ver aqui na imagem, o Bolívar nos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2. Inclusive uma derrota dessas foi para o Cerro Porteño na estreia da Libertadores. Mas ultimamente vem de uma sequência de 3 vitórias, ou seja, vem numa fase bem interessante. No atual momento está na 3ª colocação do Campeonato Boliviano com 9 pontos. Além disso, como podemos ver aqui na Libertadores, ele está na 2ª colocação do grupo, 3 pontos atrás do Palmeiras. Ou seja, se o Palmeiras trouxer pelo menos um empate de lá da Bolívia, aí pelo menos mantém a liderança do grupo. Já se vencer, aí praticamente já até com grande chance de conseguir uma classificação. Essas são as informações aí breve do Bolívar, próximo adversário do Palmeiras lá na altitude de La Paz. Se inscreva no canal, deixa seu like, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo.